Estamos começando mais um Real Podcast e você que está aí nos assistindo é nosso convidado a acompanhar essa história surpreendente. E o nosso convidado hoje é o irmão Delcinei, vulgo angolano, né, que já está aqui nos nossos estúdios aqui para falar da sua história e contar para nós. Também temos um convidado especial também, que é o nosso amigo Luiz Ricardo. Seja muito bem-vindo, Delcinei. Seja muito bem-vindo, Luiz Ricardo, ao nosso podcast. Para nós é muita alegria estar recebendo você aqui, Delcinei, né, para conhecer um pouco da sua história, né? Aliás, nós já conhecemos a sua história, né? Já ouvi falar, né, a fama que você já teve e já percorreu sobre essa cidade e também o que Deus tem feito e fez na sua vida. Né? Seja muito bem-vindo a esse podcast. E vamos lá, né? Delcinei, você é de onde? Você é de Montes Claros mesmo? Não, onde é que você nasceu? Eu nasci em Campo Azul, só que eu fui criado em Montes Claros. Eu vim de Campo Azul bem criança mesmo, criancinha mesmo. Aí eu fui criado em Campo Azul. Então eu nasci em Campo Azul e vim para Montes Claros e fui criado aqui, em Montes Claros. Fui criado no Camilo Pratos, aí os 11, 10 anos eu fui para Alterosa 2. Lá e fui criado lá. Aí até hoje eu moro lá. Ah, entendi. Não, bacana demais. E Delcinei, como é que foi, para a gente entender um pouquinho, começar essa história, né? Saber um pouco mais sobre você. Eu quero saber, primeiramente, a gente se pergunta, né? Como é que foi sua infância? Como é que era o Delcinei ali, ainda quando criança, como adolescente? Conta para nós. Eu, como adolescente, criança ali, era minha mãe, fui criado pela minha mãe, não tive a presença do meu pai, dos meus irmãos. E minha mãe batalhava muito para cuidar de nós. Graças a Deus, ela nunca deixou nós faltar nada dentro de casa. Ela lutava de um lado, lutava de outro. Nós já chegou a morar dentro de barraca de lona para poder sobreviver, mas ela sempre conseguiu cuidar de cada um de nós. Nós éramos 5 irmãos. Um irmão e mais as outras irmãs. E uma irmã que era paralítica, né? Que era deficiente. E nisso aí, eu novo ainda, eu perdi a minha mãe para os vícios. Minha mãe bebia muito. E sempre que ela buscava aquilo de se recuperar, de parar de beber, ela delirava, eu lembro, ela delirava. Então, nesse procedimento, ela lutando contra os vícios, ela voltava a beber. Aí chegou um momento que os médicos falaram com ela, se você beber, você não vai resistir, você vai morrer. Eu lembro que eu novo, eu fui trabalhar com meu tio, mexendo com lenha na carroça. Aí quando eu fui, na hora que eu voltei, aí eu recebi a notícia. Mãe foi para o hospital e foi muito ruim, senti uma dor de cabeça. Aí quando ela foi para o hospital, aí eu fiquei esperando a notícia. Quando teve a notícia, os médicos já deu a notícia, falou assim, nós estamos esperando só o resultado da família, a resposta da família para desligar o aparelho, porque ela não tem como dela voltar. Ali foi um impacto tão grande na minha vida, ali eu adolescente, crescendo. Aí eu falei assim, moço, tudo que eu tenho eu estou perdendo. Que era minha mãe. Eu gostava muito da minha mãe, eu era muito apegado mesmo com a minha mãe. Aí chegou a notícia, ela não coisou, morreu. Deu derrame cerebral. Ali foi um impacto todinho na minha vida. Eu fiquei pensando, chegou um momento assim de eu querer fazer besteira com minha vida. E você tinha quantos anos, Delcinei? Eu tinha aí meus 12 anos, eu tinha uns 12, 13 anos de idade, perdi bem novo a minha mãe. Tava entrando na adolescência, né? Aí chegando ali, quando minha mãe faleceu, eu acho que eu já tinha uns 14, de 13 a 14 anos pra cima eu já tinha. Aí bem novo mesmo. Aí eu falei assim... minha mãe era tudo que eu tinha. Aí, quando eu começava a fazer besteira, juntar com os meninos ali, fazer um trem de errado, minha mãe ia na hora, me pegava pela orelha mesmo. E me corrigia mesmo dentro de casa. Não podia entrar meia-noite dentro de casa, que a correção era certa. Ela me prendia mesmo e falava, não te aceito ser nessa vida. E você não precisa de nada, porque eu corro atrás. Então, eu tinha aquele exemplo aí da minha mãe. Só que quando eu perdi a minha mãe, aí as portas se abriu. Então não tinha mais ninguém que me impedia. No caso, quando você fala assim, as portas se abriram, né? Vocês estão falando em questão do quê? Do crime. Você quer dizer que o mundo abraçou, as portas pra você. Então naquilo ali, porque o que eu tinha que cuidava de mim era minha mãe. Então, no momento ali sobrou quem? Não sobrou mais ninguém. Então, vamos lá. Você era o mais velho
dos filhos? Não, Tipo a isso? mais velha é minha irmã. Ela tinha acabado de... Quando minha mãe morreu, ela tinha acabado de fazer 18 anos, terminando os estudos ali, ela inteirou 18 anos. Aí, nisso aí, ela teve que brigar na justiça para poder ganhar a guarda de nós, que era de menor, porque ia parar todo mundo no orfanato. No orfanato, né? E aí, a sua irmã, então, ela se prontificou a assumir o papel de mãe. Isso. Seria isso, né? Aí, só que a decisão deles, que ela era muito nova, que ela não ia ter capacidade de cuidar de mais 4 irmãos, que ela tinha acabado de fazer 18 anos. Então, eles olhavam para ela e via que ela não poderia dar conta, porque a maioria dessas mulheres, essas meninas, quando tá aí nessa fase aí, quer o quê? Mais é sair. Então, ela tinha que largar tudo para viver ali por causa nossa. Entendi. Então, Eles não acreditavam que ela ia ter a responsabilidade, isso, né? Uma aí cabeça teve um processo madura para cuidar de isso uma aí. família, né? Tão nova, né? Isso aí, tão nova. Aí começou tudo, aí foi a hora que eu comecei a me envolver no crime. E aí eu te pergunto, Docinei, então você ali só eram 5 irmãos com você, Isso. né? Então você perde a sua mãe ali aos 13 anos, 14 anos, e sua irmã ainda ali recebe toda essa carga, toda essa informação. E agora, o que eu vou fazer da minha vida? E você fala que o crime te abraçou, né? Então, mas ele te abraçou de que forma? Ele te deu oportunidade? Aí entrou as oportunidades. Aí, aonde eu comecei a... Tinha um sonho que era ser um jogador de futebol. Lutei muito com meu sonho. E você jogava bem? Jogava muita bola. Jogava muito, muito mesmo. Todo mundo admirava quando eu entrava em campo para jogar. Então, ali eu abri mão e comecei a me envolver com pessoas erradas. Aí, quando eu comecei a envolver, comecei já a fazer corre com essas pessoas. E Que tipo de corre você fazia? comecei assim, Luiz Gato, quando eu comecei a pegar pouquinha quantidade. No caso, 5 o gramas corre que você está dizendo fazer era especificamente o tráfico de drogas. de droga, comprar droga. Falei assim, eu vou comprar droga para mim revender. Então eu comecei pegava ali 5 gramas, que era muito mais barato. Então eu pegava aquelas 5 gramas, cortava e pegava, vendia, mas já na mente que eu tinha que buscar 10, porque eu peguei 5. Então, comecei a pegar 10. E de 10, pulei para 15. E de 15, eu pulava para 20. E assim Então, assim, sucessivamente. eu falei assim eu tenho que subir. Então, nisso aí quando eu comecei a subir no nível também, aí começou a subir também algo na minha mente também, que eu tinha capacidade de chegar lá em cima. Então, nessa questão começou. Quando chegou enquanto eu me assustei, as coisas já estavam todas do meu lado, dominado. Então, as pessoas que estavam já me fornecendo aquela pouca quantidade, já chegaram e me falaram, não, moço, você tem capacidade de pegar muita coisa, pode ir. Então, nós soltamos fiado para você também, não precisava mais de dinheiro. Então você começou a vender pouco, né? Isso. Você comprava 5 gramas, 10 gramas, 50 gramas, 100 gramas e pagava à vista. Isso. Então você foi começando a ter crédito na mão dos traficantes. Isso aí. Aí, quando eles viram que eu sempre estava certo com as coisas que eu estava pegando, então eles já estavam falando, não, moço, aqui eu com dinheiro ou sem dinheiro você pega. Entendeu? Só pode coisar outra. Aí as coisas já começou a mudar. Já comecei me envolvendo, já comecei mais ainda atolando. Quando pensou que não, já estava dominando. Falei, não, aqui já está todo dominado e tudo. E começou... Aí, quando chegou um momento, começou uma guerra a estourar. Foi que ano isso, Delcinei? Dessa guerra começou? Essa guerra, eu era bem novo mesmo, viu? Essa guerra, quando ela começou... Você tinha cerca de quê? 14, eu acho 15 anos? eu acho que ela começou a estourar mesmo, mas não sei se foi 2006 ou foi 2007. Mais ou menos isso aí, mais ou menos. Não me recordo, mas eu acho que foi mais ou menos isso E aí, aí. nesse tempo, então, você já dominava Já a área tava- a qual você morava, isso, né? Eu já estava no controle, já estava mexendo com droga, já estava vendendo nela e ali distribuindo. Só que chegou um momento, aí entrou a guerra. Eu mesmo não queria guerra com ninguém, eu só queria espaço para vender e Só queria continuar. ganhar Isso. dinheiro. Mas chegou um momento que eu cheguei numa situação que eu fiquei em cima do muro, mas em cima do muro eu não poderia ficar. Então as pessoas falam assim, ó, tá em cima do muro. Já chegou pessoas, traficantes, chegaram em mim, batendo na porta, falaram assim, ó, você mexe com eu falo, não, eu sou neutro. Ele falou assim, ó, da parte de hoje, se vocês não mexerem para mim, vocês não mexem para mais ninguém aqui nessa quebrada.
Entendi. Aí eu já falei assim, agora o trem ficou meio difícil. Só que aí eu acabei, foi na hora que eu me envolvi com facção. Então você sofreu uma pressão ali para entrar numa facção para poder proteger o território seu. Aí entra nessa história. E na hora que ele falou, eu falei assim, ele falou assim, depois eu vou vir buscar a resposta sua. Falei, beleza. Enquanto ele aguardava a resposta, aí eu tomei minhas decisões e acabei, nós conversamos, entramos, fechamos na facção também. E aí? Aí foi a rival dele que ele veio. Eu já estava aguardando dele, entendeu? Só que quando ele percebeu, ele já viu que eu também já estava com poder de arma, de fogo. Então aí se tornou uma guerra. Aí se tornou uma guerra, um confronto. Entendi. Então, vamos lá. Quando a guerra estoura, você é convidado, na verdade, você é intimado a fazer parte da facção, né? Fazer parte. Eles vieram com o intuito de quê? Ou você se ajunta conosco, ou você automaticamente se declara inimigo. Inimigo. Seria isso, né? Porque você estava enxertado no tráfico de drogas e, para continuar com o tráfico, teria que fazer parte da facção que dominava o terreno, o espaço, né? Isso. Então, aí você, automaticamente, nesse intervalo de tempo, você já estava precavido em questão de armamento, você já tinha essa visão de que teria que ter Isso. arma, justamente porque futuramente poderia acontecer de ter desafetos, né? Inimigos, porque, querendo ou não, né? Esse mundo, ele traz muito inimigo. E aí, quando ele veio até você, te trouxe essa proposta, você aceitou, mesmo que sem querer, né? Mas aceitou. E ali começa, então, uma guerra. Aí a guerra começa a estourar. Aí nessa questão que essa guerra começa a estourar, eu falei assim, eu tava de boa, que eu tava no Camilo Prates. Só que o bairro do lado de lá, quem comandava era outros caras. Só que eu tava no Camilo, eles queriam o Camilo Prates, que era onde eu tava. Você estava na fronteira. E eu tava na avenida, que era do lado, era uma pessoa que já era desse que tava, né? Então, eles pegaram e mandaram o recado para mim. Eu falei assim, agora o trem vai ser diferente. Então, acabou e nós batendo de frente para tomar o lado deles. Aí já estourou uma guerra. Aí nós falamos assim, agora nós estamos todos atolados. Então, nisso aí, começou o procedimento, aí começou o nome começar a rodar. No caso, o vulgo angolano. Não chegava angolano. Porque chegava falar assim, Bob, tem um tal de um Bob Esponja. Aí no caso era seu apelido. Só que era eu. E quando ele caçava Bob Esponja, aí já o apelido já tinha trocado. Então, fala, não é esse não, cadê? Então, nisso aí, eles não sabiam, não estavam sabendo quem era. Então, você mudava o apelido estratégica para a polícia não identificar. Então, isso aí sempre estava, em geral, falava, mas cadê? Não é ele, não. Aí, quando pensou que não, as polícias conseguiram um dia me pegar. E quando eles pegam, aí eles pegou e falou assim, coloca ele aqui, vamos bater uma foto. Aí bateu uma foto, aí um policial colocou, falou assim, a partir de hoje, seu nome será conhecido no mundo policial angolano. Ele falou assim, agora você não muda de apelido mais, não. Colocou. Agora você chama angolano. E quando ele colocou, ele jogou, não sei se para todos os policiais né? Conhecer que era eu. Então, o policial não chegava me procurando mais para um negócio, que não tinha que angolano está aqui. Entendeu? Já chegava procurando. Então, nisso aí já rolou um confronto muito grande com as autoridades. Porque eles queriam controlar o movimento, que era calmo e depois de uma hora para outra estoura, já fica acelerado. Aí pessoas preocupadas, tiro para um lado, tiro para outro. Então, isso aí eles ficou tanto assim numa questão para tentar me prender. Só que a questão, mesmo da hora que eu estava em um canto, eu estava em outro. Porque eu já sabia que estava moiado. Só que mesmo eu em outro canto, as coisas não paravam. Porque estava todo sob o controle. Entendi. Então, para a gente entender aqui. Estourou a guerra, entrou para a facção, e aí como você não poderia mais estar ali, naquele meio, pelo fato do seu vulgo já estava bem conhecido, tanto no meio policial, quanto até mesmo no meio dos inimigos, né? Isso. O que você faz? Você dá uma recuada, porém você enxerta ali pessoas que, coordenadas por você, elas davam andamento no tráfico de drogas, na organização de tudo. Sempre tinha alguém que era a mesma coisa de eu estar. Entendi. Um braço. Sempre tinha. Um gerente, né? Eu podia estar onde eu for. Podia estar preso, mas tinha alguém que estava ali no meu lugar. Entendi. E aí, o que acontece?
você gerenciava um bairro, posteriormente ficou só naquele bairro ou você conseguiu expandir essa Não, fronteira? aí eu consegui expandir, consegui conquistar espaço. Passava para um lado. E tinha muitos clientes também que, mesmo que eles tinham a quebrada que era deles, que não pertencia a mim, que ia lá em mim para pegar a mercadoria. Entendi. Que chegava, ó, eu estou precisando disso, manda para nós. Eu sempre mandava. E aí, Então- deixa eu perguntar uma coisa aqui. Angolano, né? Delcinei. Eu quero te fazer uma pergunta, Delcinei. Dentro do meio dessa guerra que estourou em 2006, 2007 em Montes Claros, você que representava um bairro importante de Montes Claros, né? Estratégico, você sofreu algum tipo de ataque dentro dessa guerra? Sofri. Inclusive, eu tomei um tiro na perna. Já estava o quê? As pessoas tinham me visto, né? Eu em um bairro, e quando tu viu, nem tinha percebido, passou umas meninas perto de nós, e quando passou perto de nós, ficou olhando, só que elas estavam passando para ver a hora que eu ia. E quando eu ia, já estava esperando eu na entrada do meu bairro, porque sabia que eu ia passar lá. E quando eu cheguei, na hora que eu passei, eu escutei só os disparos. Aí eu tomei um tiro na perna. Eu caí. Só que a palavra que eu escutei foi o quê? Falando de jeito assim, dá o confere nele. Mandou me conferir em mim no chão. E nisso aí, tinha uns policial na Lander que estava dentro do posto de gasolina, estava dentro do posto. Só que na hora lá que ele estava lá atirando, eu fui e coloquei a mão na cintura. Era a oportunidade que eles tinham para me matar. Ali foi uma grande oportunidade. Só que quando eu coloquei a mão na cintura, ele correu. De longe ele ficou atirando. Ele não teve coragem de aproximar de mim. Ele não teve coragem de chegar perto de mim. Ficou de longe atirando. Só que aí eu fui subir em cima do muro do posto ainda rasto, que eu perdi o jogo da perna. Então, na hora que eu pulei, coloquei a barriga em cima, que eu pulei, caí dentro do posto, eu só vi uma quadrada na minha cabeça. Mas só que quando eu ia, ele falou assim, não, nós somos polícia. Eu falei assim, então tá tranquilo. Aí ficou em rola para chamar SAMU. As autoridades não queriam chamar o SAMU para mim. Todo mundo desesperado, não chama o SAMU, chama o SAMU. Eles te conheceram? Conheceram na hora. Falou, não, não preocupa não. Ele tá sentindo o que ele faz. Não precisa chamar SAMU, não. E nesse meio aí, você está contando o episódio em que você foi atingido, mas você já participou em ações onde você atingiu alguém ou você coordenou ataque a outras pessoas? Não, já participei. Já participei de ir, tanto que cheguei preso nessas condenações. Então, nessas mesmas partes que ele falou, agora ele está sentindo o que ele está fazendo. Então, é algo que eu já tinha feito também. Entendi. Então, é como se você estivesse ali colhendo o que você plantou. Plantei. Né? Isso aí. Até mesmo antes de ser atingido. Isso. Antes disso, você já tinha ido em outros lugares, já teria É efetuado porque disparo contra outras pessoas. É uma né? faixa de guerra, né? Não tem jeito. Se você moscar, você ia morrer. Entendi. Então vamos lá. Então, esse aí foi basicamente um resumo de quando você foi enxertado no crime, né? Durante quanto tempo, mais ou menos, você se viu vivendo dentro desse mundo do crime? Até ser preso. Até ser preso, a minha conversão foi em 2019. Em 2019, se não for me engano, foi dia 23 de agosto. Em 2019. Qual foi? Você foi preso quando? Eu fui preso em 2013. No início de 2013, saí no final de 2014. Ganhei um juro de 7-0. Sentei no tribunal de juro. Fui ali, eu falei assim, vou ser condenado, mas... Você estava sendo acusado de homicídio? Eu estava sendo acusado de... Foi 2 tentativas de homicídio no bairro vizinho. Aí eu sentei no tribunal de juro. Eles me levaram para o tribunal de juro. Eu ganhei o juro de 7-0. Então você foi absolvido. Aí eu fui absolvido. Foi uma oportunidade de Deus. Minha irmã sempre buscando, sempre orando por mim mesmo. E ela falou assim, você vai sair. Você vai vestir essa roupa aqui, já está aqui preparada para você. E Deus já tem mostrado que você vai para a rua. Só que quando eu cheguei lá, eu estava meio desacreditado, porque era uma coisa que estava meio impossível de eu sair. Até porque você tinha ciência de que era você que tinha praticado. Aí nessa questão, eu ganhei o juro de 7-0. Vim embora. E quando eu chego em casa, eu tinha feito falei com Deus, falei assim, Deus, se eu ganhei esse juro lá, eu não quero mais
viver uma vida no crime, eu quero ficar mais com minha família. Então, me dê essa oportunidade. Eu pedi para Deus, eu falei, Deus, eu não quero montar em moto, não quero pilotar, não quero sair nada, eu quero viver minha vida com minha família. Aí, Deus me concedeu essa vitória em 2013. Só que quando eu pisei o pé na rua, a minha mente virou. Voltou de novo. Voltei no mesmos corre, não abandonei nada, continuei na mesma vida errada, vendendo droga. E nisso aí, final de 2014, eu saí, passei o Natal de 2014 para 2015. No mês 3 de 2015... Foi preso de novo. Fui preso. Aí eu já fui preso em 3 tentativas de homicídio, que só foi citada de boca. Só de ter citado seu nome. Estou pagando esse processo, mas só foi coisa que foi de boca, coisa inventada. Só foi para me tirar da rua. Por causa que viu que eu saí. Que antes de eu ir preso, a autoridade bateu no portão da minha casa, chegou lá e falou assim, ó, o vidro do posto policial da entrada já foi quebrado. Nós sabemos que foi os meninos seus. Eu falei que não tinha nada a ver comigo. Ele falou assim, ó, a guerra está começando a acelerar, as coisas começaram a ficar aceleradas depois que você saiu. Se você não resolver, você vai voltar para a cadeia. E aí foi o que aconteceu. Aí, nessa questão, eles montaram um quebra-cabeça para me tirar do quê? Da rua. Para me tirar desse local. Da prisão. Citar que teve umas... Agora, e o laudo? Não onde que ficou o laudo? Das tentativas, da perícia. Aí, quando chega no tribunal do júri, é porque errou a data. Esses meninos que você está falando que tomou os tiros, eles tomaram os tiros, tomou mesmo os tiros, mas foi bem lá atrás, no local que eu fui preso em flagrante. Se eu fui preso em flagrante, o crime tinha que ser o quê? Naquele dia. Então, eu fui preso em flagrante, e na data que eu fui preso, não tinha nada a ver, foi coisa inventada desde boca deles. Eu fui acusado de 3 tentativas de homicídio, fui condenado nas 3 tentativas e na associação criminosa. Aí chegou uns policiais falando que eu tinha atacado eles e roubado as armas deles, e essas armas estariam comigo. Eu quase morri no mato. No mato, eles quase me matou. E eu falei assim, que você foi preso? No dia que eu fui preso. Você foi preso no mato? No mato. O helicóptero Fugindo. subiu e me pegou dentro do mato. Pegou dentro do local do mato. Estava lá mexendo com as baias dos animais, mas já estava me protegendo, porque eu sabia que já estava em local, na redondeza atrás de mim, mas eu já estava escondido. E aí eles Aí subiu o helicóptero e me pegou no mato. E nisso aí, eles pegou e me levou nessas 3 tentativas. Foi lá e eles mesmos falaram assim, essa aqui eu acho que eles não vai ficar, não. Pegou droga, colocou em mim, eu fui acusado das armas e não fui acusado de outros assaltos. Só que no júri eu fui condenado mesmo só nas 3 tentativas, fui absolvido no restante. E nisso aí, de 2015... até hoje ainda eu cumpro essa pena. Entendi. E você, então, foi condenado, Delcinei, pelo seu nome, então, né? Vamos dizer assim, Delcinei, angolano tinha um nome muito forte em Montes Claros. Isso. Né? Era um cara que comandava uma parte do tráfico dentro de Montes Claros, então tinha, vamos dizer assim, entre aspas, um respeito na criminalidade. Então, eles queriam, de alguma forma, trazer uma condenação para você. Mas eu entendo o seguinte, dentro da guerra, dentro das operações que você operava no bairro ali, você também tinha o controle de todo aquele povo que estava debaixo da sua, vamos supor, da sua responsabilidade, né? Você tinha uma rede, o tráfico é igual uma rede, né? Então você tinha pessoas ali que estavam em determinados pontos que talvez vocês também não admitiam falhas dentro do crime, né? O crime também não admite falhas, né? Não, o crime ele não admite falha. Pode ser quem for. Se falhou, infelizmente, o crime vai cobrar. Então, as pessoas elas têm que saber bem antes de entrar. Porque pode ser quem for. O crime vai cobrar. Então, tem muitas pessoas mesmo aí, você vê que perde a vida porque entra novo e chega lá, quando começa a atolar, deixa o poder subir na mente, e quando pensa que não, mete a cara com mulher dos outros. Então, isso é morte certo. E você então, já cobrou, você só para entender, que você já fez alguma cobrança ali de alguns que estavam debaixo de vocês ali? Você já chegou a fazer alguma cobrança deles, alguma disciplina para aqueles que estavam... Todos que estavam com nós, ali naquele meio, a maioria que estava ali com nós ali, eles estavam firmes com nós, mas os que falhavam, já chegou o motivo de ser falha de cobrança. Só que nós preferimos o quê? Mandar se retirar e pedir para que não mexesse mais com o crime.
Essa era uma punição. Não queria mais em crime. Então você afastava aquele cara. Isso, É. afastava. A punição dele era assim: nós não queremos mais você na equipe. Isso. Já chegou decisão de eu querer tomar, Luiz Ricardo, que da minha própria família. Já chegou. Meu irmão se atolou no crime. Quando ele entrou no crime, só que borrou no crime. Só que as meninas falaram assim, aí, Deus, tá borrando toda vez. Eu falei assim, ó, eu di permissão, falei, não, pode determinar. Então, a decisão que eu tinha tomado, só que dentro de mim, falou assim, Deus, você tá virando um monstro. Olha onde que você está chegando. Só que as pessoas que estavam comigo falaram, Deus, você até é doido, eu não tenho coragem de tomar uma decisão dele. No caso, a decisão de que, se meu irmão, no caso, seu irmão acabou falhando no crime. Isso, e eu pedi a cobrança. Você determinou que fosse a cobrança, que tinha que ser irmão. cobrado do meu irmão. E aí, não, quem estava ao seu redor já estava começando a dizer, você está se tornando um monstro. Não, as pessoas, eu já estava vendo que já estava demais nessa questão, porque o meu irmão, eu vendo, e como minha mãe ficaria? A minha irmã, como ela ficaria? Só que eu não pensei nisso. Só que as pessoas que estavam meus arredor, que estavam comigo, chegou em mim, chamou para conversar e falou assim, Deus, deixa eu te falar, nós não vamos tomar decisão dessa. Porque imagina como sua irmã, a Elza, vai ficar, nós gostamos muito dela. Entendeu? Então, falou comigo. Eu falei assim, então tira. E isso te retirou ele. Não, então sai, manda trabalhar. Entendeu? Então, eles decidiu. Então, falou assim, não, pode mandar ele trabalhar, vai para lá. Entendi. Por que eles fez isso? Eles tinham muita amizade com a minha irmã. Minha irmã conversava com todo mundo. Eles gostavam muito da minha família. Então, nessa questão aí, eles falaram, não, bora deixar ele, pode tirar ele. Então, muitas pessoas do lado nosso não perdeu a vida, porque se tivesse se juntado com outras pessoas, era fatal. Era fatal. Porque tem algo que as pessoas não iam permitir. Só que nós fala, não, você sai e sai para lá. Ao invés de tirar a vida da pessoa, a cobrança da vida, o que vocês faziam? Não, você vai excluir e você não tem mais direito de se infiltrar em crime, nem aqui, nem em qualquer outro lugar. Essa a não ser se a pessoa se rebelasse contra nós. Aí mandou sair, não, aí está de jeito, está querendo se rebelar contra nós, aí todo mundo ia para cima. Ok, então vamos lá. E aí chega o belo dia em que, na visão humana, seria o pior dia da vida, né? Sendo preso, né? E aí foi condenado, teria que cumprir uma fração determinada pela justiça, né? Na época seria o quê? Em torno de quantos anos você teria que ficar preso? A minha cadeia de 2015, que eu fui preso, eu tinha que sair em 2025. Então, 10 anos. Seria isso, né? Isso. Então, assim, para muitas pessoas, né, humanamente falando, a pessoa se depara com uma situação dessa, a pessoa pensa assim, poxa, agora é meu fim, acabou, é o pior momento da minha vida. Mas quando a gente passa a olhar com os olhos espirituais, com os olhos da fé, a gente entende que aquilo ali foi um mover de Deus na sua vida, né? Te recolhendo, te retirando do meio do crime ali, da ação onde operava, né? Que era nos bairros, na rua, onde você tinha um contato direto ali com as pessoas e com o crime. Aí Deus, o que ele faz? Poxa, se eu tenho um plano, eu tenho um propósito na vida dele, e se ele não me dá espaço aqui fora para realizar esse meu plano, o que eu vou fazer? Eu vou, então, levá-lo a um lugar onde ele não tem para onde ir. Permitir a prisão, né? E automaticamente ele vai ser obrigado a ouvir, porque dentro do presídio o que mais tem é pessoas que levam a palavra de Deus. Tanto os presos, né? Com certeza. Mas nós queremos entender, eu sei que nós vamos chegar nesse ponto, mas quando Delcinei, o angolano, ele é preso, definitivo, ele tomou uma condenação. Porque você tomou uma condenação pesada. Condenação. Né? Você tomou uma condenação. Quando você chega dentro do pavilhão, Delcinei, como e o que acontece? Como é que o Delcinei, o angolano, chegou no pavilhão? Qual é como é que foi a sua recepção? As pessoas tiveram uma recepção sua. Como é que foi a sua recepção dentro do presídio, quando você foi preso? Dentro do presídio, tanto que eles me pegaram aqui, eles me mandaram para 600 quilômetros, mandou para Unaí. Só que quando eu cheguei no Unaí, já tinha muita gente lá, daqui de Muscat, estava tudo lá. E como nós conhecemos muitos, também que tá lá, já chegamos, as pessoas nos recebeu bem, sempre assim, nós tínhamos uma palavra ativa para dar, também no meio dali, entendeu? Decisões, reuniões, nos convocava também,
para Então, poder você tomar chegou- decisões. Você chegou, então, com, vamos dizer assim, com a patente alta no crime, o né? mesmo Isso. status que tinha, Os né? status, é isso, né? Da mesma forma. E quando nós vemos transferido para cá, para Montes Claros, da mesma forma, já chegou. Foi a maior gritaria. Quem chegou, angolano chegou aí, todo mundo. Nós conversava lá. Depois nós sentava no banho de sol e ia bater as reuniões nossas, eram os projetos, eram as coisas que nós tínhamos que ia resolver. É questão, às vezes, um tava passando, a minha quebrada ela tá perdendo ela, tá perdendo. Falou, não, vou mandar mais uns 3 meninos para lá, vou mandar uns 3 para te ajudar. Para quem não sabe, essas reuniões dentro da cadeia é chamada de desembolo. Isso. Hoje Então, vai ter um desembolo. Então, dentro da cadeia, você ainda comandava o crime ainda aqui fora. Era da mesma forma, funcionava do mesmo jeito, não parava nada. Então você tinha um respeito, as coisas, como até os comandos saíam daqui, você ainda organizava, né, gerenciava vamos dizer assim, a área sua de dentro do presídio. Tudo sob o controle. Tirava eu da rua, era a mesma coisa de tirar nada. Entendeu? Comigo dentro do presídio ou fora do presídio, as coisas funcionavam do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Então, o que acontecia era isso. Eu podia estar lá, podia colocar numa questão da onde eu não tinha contato nem com minha família. Eu podia ficar lá 1 ano, mas as coisas andavam tudo certinho. Acabou, já sabia o que tinha que pegar mais, só que o meu tinha que separar. Então não tinha precisão de eu ficar em contato com ninguém em rua. Então já estava isolado, mas todo mundo já sabia como funciona. Os subordinados, né, as pessoas que trabalhavam para você, elas já tinham consciência de onde comprar, onde vender. Já sabe, já sempre tem um lá fora. A ser dividido. Sempre vai ter um lá fora que ele é da sua confiança. Ele sabe tudo, ele... Sempre tem um braço direito, né? Sempre tem. Deixa eu te perguntar, Edelcinei, e dentro do presídio, ou dentro da sua cela, você já teve alguma desavença? Graças a Deus, aonde eu passei, eu nunca tive esse desavenço com ninguém. Dentro de cela, dentro de negócio. A pessoa dentro da cela dessa para tirar a minha paz era muito difícil mesmo eu com a vida. Mas tinha minhas opiniões e poderia ser quem for, que eu não ia pela patência, não. O negócio que muitos eu acho que ter ficado com raiva, porque tipo assim, eu vi que borrou e ter errado, infelizmente, não errou. Vai cobrar. Entendeu? Então, a questão é essa aí. Então, o que hoje você vê, tem pessoas assim que chegam, às vezes chega uma pessoa que está lá na rua, está morando na rua, chega no negócio, quando pensa que não, acontece algo, a culpa é ele. Entendeu? Mas só que as pessoas que passam por só que com nós, o povo tinha muita raiva de nós, é por causa disso, porque nós não tinha essa questão. Deixa eu ver se eu entendi, então. Vamos lá. O que você está querendo dizer é o seguinte: dentro da cela, você tinha a voz ativa da mesma forma que você tinha lá fora, certo? E aí, por que não tinha desavença? Porque, mesmo dentro da cela, a ordem, o que você falava, valia da mesma forma que valia lá fora, certo? Certo. E aí, porém, existia também dentro da cela, às vezes não dava certo com outras pessoas. Por quê? Porque tinham pessoas que faziam distinção de pessoas, né? Isso. Quando chegava alguém dentro da cela que vinha, é um cara que foi preso, mas era morador de rua, era usuário de droga, não tinha nenhum status, né? Não era conhecido como ninguém, chegava, esse cara, ele era tratado de qualquer maneira, né? Qualquer culpa que acontecia, a culpa caía sobre ele pelo fato dele não ter nenhum nome, né? E muitas das vezes, pessoas que tinham nome, que acabavam falhando, não tinha a mesma cobrança por ter um nome, é isso? Isso. E aí, o desentendimento entre você e essas pessoas era por isso, pelo fato de que você já não julgava dessa forma, né? Para você, tanto grande quanto pequeno, a cobrança teria que ser da mesma forma, é isso, né? É essa a questão. Então, nós, que era da mesma... Nós se considerava o quê? Nós que estava unido... Nós estávamos unidos, nós tínhamos nosso projeto. Tinha a facção em Montes Claros? Tinha. Só que nós era fechou. Então, se você está certo, infelizmente, podia acontecer o que foi em Montes Claros, que todo mundo estaria junto. Então, lá dentro era da mesma forma. Só que nós, no mesmo costume, via umas pessoas que não tinha nada, nem corre, nem nada. Só que nós falávamos, não, nós abraçava, falava, não pode ser dessa forma, não. Coloca as pedras no lugar para você ver.
Só para você dar uma olhada. Então, nós fazíamos as pessoas enxergar aquilo ali. E sempre era daquela forma, porque se a pessoa está aqui, às vezes, igual aquele ditado, a corda só vai estourar para o mais fraco. E se ele não tem nome, se ele não tem nada, só que aí a corda estoura para ele, então nós sempre já bateu de frente por causa disso também. Porque a pessoa não tinha nome, quem jogar tudo para cima dele fala, não tem como. Entendeu? Então, muitas coisas já aconteceu nesses confrontos, dessas formas aí dentro de presídio, fora do presídio. Então, nós vivendo nesse meio, dessa forma, as pessoas viam muito, era muita gente mesmo, estava no meio nosso. Então, gostava de fazer parte, né? E na onde nós chegava, era bem-vindo. Na quebrada que nós chegava era bem tratado. Só que da forma que eles chegavam na nossa quebrada também era bem tratado. Tudo que eles precisavam, nós também ajudava. E sempre precisava deles, eles também ajudavam. Porque sabia como nós também era. Que não tinha falsidade no meio nosso. Não tinha essa questão de querer crescer o olho em quem estava subindo. Então, essa é a questão. Entendi. E Deus, me fala aqui, quando você ali já estava dentro do presídio, ainda comandando o tráfico aqui fora, comandando as ações, quando que você teve o primeiro encontro, vamos dizer assim, com Jesus? Quando você começou a ser tocado pela palavra de Deus? Eu fui tocado na palavra de Deus dentro do presídio. Isso aí Deus já veio conversando, falar comigo desde lá de fora. Em 2012, a minha irmã, eu tinha uma audiência para ir na audiência, aí eu tinha uma tornado. Aí minha irmã falou comigo assim, Deus, vai logo por fora. Eu falei, só uma nave lá fora, eu não tenho precisão não de ir faltando meia hora, não, daqui 10 minutos eu chego lá. Faltando 10 minutos eu vou. Aí eu falei com a minha irmã. Aí ela pegou e falou, não, moço, não faz isso, porque ela cobrava muito de mim também. Ela pegava muito no meu pé. Eu falei assim, moça, eu não vou agora não. E ela era, sabe, uma crente chata que pegava no pé, que toda hora te convidava você para a igreja, era ela. E também tinha uma hora que eu olhava para ela lá, ela estava dentro do quarto lá de manhã, vinha do monte, vinha para passar a madrugada no monte, vinha ficar dentro de casa o dia todo, só ouvindo louvor e trancada dentro do quarto. Só que eu não entendia aquilo, não. Eu me incomodava, aquilo me incomodava, a presença lá dentro. Eu lá dentro, falei, moço, é o dia todo, é só Lázaro, é só louvor. Eu falei, moço, aqui não dá para ficar, não. E saía, porque incomodava. Aí ela foi falando comigo, ela falou, vai. Eu falei, não vou, faltando 10 minutos eu ia pro relógio. Na hora que eu saio no portão de casa, que eu coloco o capacete, uma oropa entrou dentro do meu ouvido. Aí foi o pior sofrimento da minha vida, mano. Cheguei no moço, pilotei essa moto, cheguei naquele hospital de Santo Antônio, dando murro no meu ouvido e essa Europa zoando lá dentro, e eu dando murro. Aí quando chegou, eu falei tem uma Europa dentro do meu ouvido, isso vai me matar. Uma abelha. Uma abelha daquelas, moço. Aí ele pegou e falou assim, não, aqui nós não atendemos seu caos, não. Eu peguei essa avenida do São Judas, daquela igreja católica que tem lá, aquela avenida, e acelerado na tornada, chegou perto de uma oficina, eu joguei ela, não aguentei pilotar mais não, ela tava zoando muito, parece que tava comendo meu cérebro. E eu dando murro, o cara pegou, não, monta aqui na moto aqui, me levou pro hospital que você passa de frente à prefeitura, acho que é ponto de socorro, que vai lá pro rumo. Chegou lá na porta, lá, aí que foi minha gritaria mesmo, foi gritando, e dando murro na cabeça. Quando chegou lá, a mulher falou, não, aqui nós também não atendemos seu caso. Eu falei, boa, a mesma coisa que a mulher falou lá, falou, não, aqui nós não atendemos. E quem queria me dar, eu com capacete na mão, aquele tanto de taxista, eu querendo pegar um táxi para ir no outro hospital, que você vai na direção indo por fora. Aí eu peguei e falei assim, moço, eu preciso do mundo. Ninguém quis. Aí na hora que eu tava saindo, um velhinho, um senhorzinho, falou, vem cá. Aí eu falei assim, moço, tem uma Europa dentro do meu ouvido. Na hora que eu conversava com ele, ela acelerava demais, eu ia dando murro. Ele falou, moço, esse cara tá louco. Ele falou, não, moço, entra aqui na frente aqui. Entrei dentro do carro dele. Quando chegou de frente por fora, nós subimos naquela avenida, ele perguntou eu assim, você crê em Jesus? Eu olhei para ele assim, eu creio. Falou assim, fecha seus olhos. Ela só falou assim, eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai do ouvido dele. Ela saiu de dentro do meu ouvido. E pôs dentro de um saquinho e falou assim, ela não fez nada com você, mas Deus está te chamando. Falou comigo desse jeito. Vou te levar lá só para você ver. Chegou lá e colocou um aparelhozinho no meu ouvido, nada, Luiz, cara. 2012. Fui no Force, fascinei. Cheguei em casa, olhei para ela, falei, moço, tinha uma Europa dentro do meu ouvido. Eu
pastor lá, falou que é lá na igreja dele contar um testemunho. Só que a igreja dele é bem no lugar que é rival meu. Não tem como de eu ir, não. Tá descartado. Peguei o teu cartãozinho, já joguei fora. Falei, não tem como. Aí, entra 2013, cadeia. Aí, minha filha, Deus fez eu apegar muito com minha menina. Mas ele criou um amor que era imenso, que se dasse um casco na rua, era sinal de morte. Moço, mas o amor, ele explodia dentro de mim, Luiz Ricardo. Assim, a minha filha começou a entrar num estado que ia nos médicos, os médicos falavam que ela estava com problema de coração. Eles tinham que fazer exame. Eu, não, tudo particular, não pode fazer. E a mulher só fazendo. Delci, agora os médicos constou que o coração dela está inchado demais. Eu falei, mas por quê? Minha filha fica louvando em cima de altar, minha filha fica cantando, e minha filha está numa situação dessa. Aí eu peguei, foi no dia que eu me humilhei. Eu falei, Senhor Deus, se o Senhor existe, me dá uma resposta. Cura minha filha. Se ela for no hospital e constar que ela não tem problema de coração, eu nunca mais pôr um cigarro na minha boca. Falei com Deus. Oi, cara, foi lá. Sabe o que deu? Os médicos estavam enganados. Isso foi um processo de Deus. Aí eu fiz um voto com Deus que eu ia sair, ia ficar em paz. E voltei, e minha irmã falou, se você voltar para o caminho, você vai voltar para a cadeia. Aí eu estava nos planos muito fortes. Eu falei assim, um parceiro meu, nós tínhamos acabado, isso aí já cessando a guerra, nós tínhamos combinado, falou assim, moço, não vai dar tiro mais ninguém, vamos ficar mais em paz, vamos segurar mais a onda, mesmo vamos procurar buscar essa paz, que já estava iniciando uma paz. Aí ele falou assim, bora buscar isso aí também, bora todo mundo de boa. Parceiro meu sai, para ir na quebrada dele, quando saiu, toma um tiro na barriga. Aí eu falei assim, moço, enquanto ele estava no hospital, eu falei assim, moço, esse cara tá de brincadeira. Aí montamos, falou assim, vamos montar uma operação. E vai ser no clássico, Cruzeiro e Galo. Vamos pegar todo mundo lá dentro, assistindo Cruzeiro e Galo. Então, nós já estávamos bolando uma operação para ir, para fazer um massacre mesmo. Aí, nessa operação, eu fui preso. Aí veio a operação, me prendeu antes. Quando eu cheguei em Unaí, a notícia chegou, seus parceiros morreu na operação. Você vê, perdi meus parceiros. Essa operação foi a operação da Polícia Militar? Não. Eles programaram uma operação. Vocês iam fazer um ataque. Nós organizamos uma operação para dar um ataque. Vocês iam fazer um ataque no jogo? No dia do jogo. No dia do clássico. Cruzeiro e Atlético. E pessoas de dentro da quebrada deles iam deixar o portão aberto para mim entrar. Aí você foi combinado. Aí teve a operação da polícia, me recolheu. Antes da operação sua, teve uma operação policial que foi que aí teve a operação, me levou. Quando eu cheguei no Naí, os caras perdeu. Aquilo ali eu me enlouqueci. Quando eu fiquei sabendo, seus parceiros morreu tudo. Então os caras foram? Foi, morreu. Vamos lá. Ó, para você, vamos entender então. Eles decidiram fazer uma operação entre si para matar os rivais que tinha atirado no ministro, no parceiro. Como uma forma de retaliação a um tiro que o parceiro havia tomado, certo? Sim. Programaram o dia seria no jogo do clássico do Cruzeiro e Atlético, né? Já estava programado de acontecer. Porém, antes de acontecer, teve uma operação policial na qual resultou na sua prisão, certo? Foi. Na sua prisão, você foi levado para um presídio lá em Unaí. Fui para Quando você chega no presídio de Unaí, a operação que vocês tinham organizado de fazer, ela aconteceu. Só que ela aconteceu de totalmente tudo diferente. Ela não foi do que nós... Do programado era que nós tínhamos que estar na rua. Para tudo correr da nossa forma. Então, o que nós programamos no meio ali deu tudo errado. Os caras bebendo no barzinho, vai numa operação bebo. E aí quando chegou lá, os caras pegou esse, matou juntou mesmo e foi lixado no meio da rua. Foi lixado mesmo, perdeu mesmo pros caras. Então, nós falamos assim, moço, como é que os caras fazem uma burrice dessa? Então, os trem não era para correr daquele jeito. Só que quando recolheu nós, os caras ficou e foi da mesma forma. Eu entendo como um grande livramento de Deus para a sua vida, né? Certeza. Aí, minha irmã, ela vira e fala, eu agradeço a Deus que você tá na cadeia, porque o terceiro caixão era dentro da minha casa. Os 2 irmãos morreram juntos, cara. Nossa. Os 2 irmãos, 2 velados na mesma casa.
E Projeto de Deus. aí, ali eu vim entender. Falei assim, moço, mas dentro de mim ainda tinha era revolta. Falei, moço, não pode ser desse jeito, não. Os caras fez muita covardia com os meninos. E nós gostávamos muito dos meninos. Era um Imagino, grande imagino. amigo, assim mesmo, assim. Aí, nisso aí, eu voltei em 2015. Quando eu voltei em 2015, aí Deus... Aí chega o irmão e fala assim, ó, já falou, você só sai da cadeia com sua vida mudada. Aí, nisso aí, fui condenado. Quem queria fazer meu juro era o doutor Francisco, que foi bem no dia que ele saiu, ele me viu no lugar. O C, Deus me torce para você ganhar lá para cima, porque eu vou te levar para o tribunal de júri. Falou comigo. Falei assim, não, beleza. E aí você foi condenado. Fui condenado. Quando eu cheguei na condenação, aí entrou naquele processo de recorrer, só que minha pena já se tornou transitada e julgada. Então já tinha sido todos os recursos, eu tinha perdido. Aí só entrou o quê? Pagar. Só restava pagar a pena. Só restava pagar. E aí, como foi então esse processo? Como iniciou? Aí, aqui, ó, esse aqui é um cálculo de pena que eu tenho ele até hoje. Olha a minha progressão aqui para você ver. O dia que eu tinha que ganhar a liberdade. 2026, 26/8/2026, né? É isso mesmo? Deixa eu dar uma olhada. A progressão para o semiaberto seria dia 12/7/2025. 2025. Essa aí eu já tava transitado, perdi tudo. Isso aqui é o que você deve. De 2015, a gente está falando de Aí, 2015. eu tô nesse Você processo, teria tô pagando. direito ao semiaberto Em 2000, a partir do mês 7 de 2025. 2025. E nem chegou ainda. Nem chegou ainda. Só que aí, Deus ele tinha tocado muito no meu coração. Eu não sabia ler. Não sabia ler nada. Era Você completamente lembra? analfabeto. Analfabeto. E você sabe por que eu aprendi a escrever meu nome? Foi por causa do futebol. Foi porque eu tinha que assinar para jogar bola. Porque no campeonato eu tinha que assinar meu nome. Então, nisso aí, eu fui escrevendo, coisando. E eu fiz na identidade, aí quando eu ia assinar, eu olhava para a identidade e assinava. Entendi. Então, eu conseguia passar. Então, nisso aí, começou. Eu aproximar de Deus. Aí eu falei assim, moça, aqui não tem ninguém. Tinha Paulo. Paulo pregava muito para mim lá dentro, irmão Paulo. Só que nisso aí eu falei assim, Deus, minha família, minha filha, tanto exame, agora os médicos estão falando que ela tem problema de cabeça, fazia o exame, não tinha. Ela está com começo de depressão, fazia exame, não tinha. A sua filha está passando por isso. Isso aí foi me maçando. Eu falei assim, meu Deus. Aí sempre lembrando que quando eu pedi Deus, teve aquele mar. Aí eu fechei a cama que eu dormia, fechei o cat, entrei para dentro na madrugada, joelhei e orei. Rasguei meu coração diante de Deus. Falei, Deus, me ajuda. Se eu existe mesmo, me mostra um sinal. Se o Senhor existe mesmo, só me confirma se o Senhor existe. E me mostra alguma coisa. É porque que todo mundo fala, conhecerei a verdade vos te liberta. Perguntei para Deus, mas então não pode fazer nada comigo, como eu vou conhecer? Quem tem para me ensinar? E quem pode me ensinar? Porque eu não sei ler. Não vale para mim. Eu questionando isso para Deus. Você sabe quanto eu sentei de manhã na cama? Deus tocou no meu coração. Arruma uma Bíblia para você. Aí que tá. Eu olhei para todo mundo na cela. Falei, cara, se eu pedir uma Bíblia aqui, todo mundo vai rir. Todo mundo vai o quê? Vai rir de mim. Porque você não sabia ler, né? Todo mundo precisava para ler para mim. Falei, sim, você vai pensar o quê? Eu falei assim, moço, Deus, quer Bíblia para quê, moço? Fora que os caras iam falar assim, no caso, na época era angolano ainda, né? Só O que angolano quer com a Bíblia? Mano? Só que nesse meio dessa operação, foi uma pessoa presa comigo, que essa pessoa é porque ela só foi presa e condenada porque ela estava comigo. Ela chegou lá e estava lá conversando comigo no momento da operação e acabou vindo. Então ela foi presa. E eu não sabia nunca que essa pessoa tinha servido a Deus 7 anos. Tinha servido a Deus. E ele, sempre eu via ele orando. Ele falou assim, ó Deus, eu pedi, eu falei, só voltei me dá uma Bíblia. Aí ele virou para mim e falou assim, Deus, tá vendo essa Bíblia? Eu falei para Deus, para quem eu dar essa Bíblia, o cara vai converter. Eu olhei assim, dentro do meu coração, falei assim, sou eu. No dia que eu peguei essa Bíblia,
Eu olhei para ela, falei, moço, todo mundo ficou olhando, eu ia nessa Bíblia, moço. Aí aquele medo e a seta do diabo. Aí comecei a soletrar, juntando a palavra, juntando outro. Falei, mas aqui não tá dando nada, não. Aí o dia todo, tentando. Falei, não dá nada, não. Aí quando foi no dia, o mesmo procedimento. Aí eu falei, só moço, eu vou parar. Quando eu aproximei dele, que ele leu uma palavra, eu despertei que eu também estava entendendo aquilo ali. Aí o trem despertou dentro de mim. Aí ele falou assim, Delson, eu tenho uma Bíblia da tradução da linguagem de hoje. Ela é boa, viu? Vai te ajudar. Mas só que ela tá toda velhinha. Eu falei assim, ixi, essa aí tá feinha mesmo, viu? Aí ele falou, não, pode pegar. Eu peguei ela. Pensa numa biblinha boa. Eu tenho lá em casa, ela até hoje guardada. Começou ali. Ali Deus começou a falar comigo. Aí teve um dia que eu ia fazer um corre de uma mercadoria fora. Aí bateu dentro do meu coração. Você está trazendo isso para destruir a alma. Você está acabando com as pessoas. Eu peguei e virei para Deus. Falei, Deus, o que o Senhor quer de mim? Perguntei para Deus. Aí Deus me deu uma palavra, Isaías 59. Na hora que eu li Isaías 59, lágrima desceu. Era a minha vida. Deus me deu uma chicotada ali. Suas mãos estão sujas de crime, suas mãos estão sujas de sangue, seus planos não prestam para nada, é como teia de aranha. E ali machucou muito. E de mim eu falei, Deus, realmente. Eu falei assim, Deus, se eu abandonar tudo, o que o Senhor vai fazer? E minha família? E como eu vou viver? Aí ele me deu uma palavra, se não for tiver convocado, Isaías 58, versículo 14, que ele fala, se você me obedecer, eu farei você ser feliz na terra que eu prometi. Que ele fala, Jacó, eu, Senhor, falei. Mas ele fala, se você me obedecer. Aí eu falei assim, beleza. E Deus estava falando comigo na palavra. Eu abria, pedia, Deus confirmava. Aí nisso aí, quando eu falei com Deus, eu falei assim, Deus, mas meus filhos precisam de comer, eu preciso de vender droga mesmo para sustentar minha casa. Não vai aguentar. Deus me dá uma palavra lá, os passarinhos não plantam, mas não tem nem celeira, e eu alimento todos os dias. E Deus estava me dando toda a certeza que se eu tomasse uma atitude de abandonar o crime, que Ele me sustentaria, que me dava força. Aí nessa questão, eu peguei e falei assim, Deus, eu tenho que tomar uma decisão muito grande. Eu tenho que tomar uma decisão muito forte. Aí chegou. Aí nesse processo de eu ler na Bíblia, perdi mercadoria. Aí o diabo já veio. Porque você está lendo essa Bíblia. Peguei as duas biblinhas. Falei, vou jogar isso fora, moço. Tentar. Na hora que eu peguei nela para jogar fora, eu senti no meu coração, de jeito que você não vai conseguir mudar. Eu coloquei ela bem na redinha de novo. Aí começou a manifestação do demônio para mim. Aí o demônio pulava de um lado. Deus falou assim, eu vou por ele, que ele não tá acreditando. Ele não está acreditando Deus, nessa... Só para perguntar, o demônio manifestava no pavilhão onde você estava ou dentro da sua cela? Chegar na cela, aos lados, mais para frente, da 5 para lá, era o tempo todo. O tempo todo. Aí, quando pensava que não... Teve dias lá mesmo que eu dormi na mesma cama do companheiro, porque eu estava com medo demais. Eu nunca tinha visto um trem daquele na minha vida, não. Eu falei assim, meu Deus do céu. E eu liguei na minha irmã, que é evangélica, eu falei assim, Deus... Eu falei assim, está acontecendo isso. Ela só falou comigo, Deus, medita na palavra de Deus e não tenta usar autoridade, porque você não tem autoridade nenhuma. Porque se você tentar usar autoridade, ele vai te bater. Não fala nada, fica quieto, seu canto que você não tem, beleza? Então pode ficar meditando na palavra e eu estou orando para você. Eu falei assim, moça, é tão fácil assim? E o trem gritava na madrugada. Eu falei assim, meu Deus, já uns 3 dias sem dormir. Naquele terror. Luz apagando, luz acendendo. Eu falei assim, meu Deus, pinhão de cabeça para baixo no teto. Eu falei, esse trem é sobrenatural. O cara gritava, espera aí que eu vou manifestar na sua cela. E agora o demônio manifestava. Mas, Delcinei, como era isso aí? O demônio se manifestava de cabeça para baixo? Ou a pessoa virava de cabeça para baixo? Manifestava na pessoa e virava com os pés colados na rumo da laje lá e virava de cabeça para baixo. É coisa sobrenatural. É sobrenatural. E eu como falei que assim, ela acendia e apagava a luz? Falava assim, a luz vai embora, a luz ia embora tudo, o pavilhão, e os agentes trancavam lá e nem laberava. Eu falei assim, meu Deus, o que é isso? Isso é coisa sobrenatural mesmo. Eu falei assim, Deus, o que é isso? Imagina como um inferno deve ser. E você ficou com medo? Aí, muito medo.
Aí foi a primeira vez que você teve medo mesmo de verdade? De verdade. Mais do ali. que quando você estava no crime? Aí eu senti que eu já estava diferente, porque eu já estava tendo um medo quanto vinha procedimento, quanto vinha aquela questão que eu não tinha medo, aquilo ali já estava me amedrontando também. Então, que era coisa que eu batia de frente, eu já não estava tendo coragem de bater de frente. Então, eu já vi que tinha algo que estava diferente na minha vida, que tinha algo que estava tratando comigo. Então, eu falei assim, meu Deus, mas por que sim? Por que eu estou sim? E eu sempre preocupava. E minha família... Aí chegou um momento, eu meditando na palavra, eu falei com Deus. Falei, Deus, eu vou tomar uma decisão na minha vida. Mas o Senhor também tem que mostrar que o Senhor é Deus na minha vida. Aí foi o momento. Conversei com minha esposa. Falei assim, ó, eu estou cheio de cadeia para pagar. Eu só tenho uma coisa que me impede agora, é a nossa relação. Você pode entrar como visita, mas eu não vou te aceitar na íntima mais. Eu conheci Jesus, falei com ela. E Deus, ele está me prometendo que vai ser diferente dentro da minha casa. Falei com ela. Eu já não aguento mais. Eu não quero viver isso mais. Falei com ela. E eu sei que eu vou servir a Deus. Sempre que eu falava com você, Ricardo, eu não estou servindo a Deus para me tirar da cadeia. Eu quero sair com minha vida consertada. Eu estou servindo a Deus porque eu conheci Jesus. Eu estava cheio de cadeia para pagar. Então, eu peguei e falei assim, não vou... Não vou buscar Deus só para Ele me dar alguma coisa. Não, eu não queria nada. Eu só queria Deus o que Ele me prometeu, que aquela enfermidade, aquele mal dentro da minha casa tinha que sair e que as coisas na minha vida iam ser consertadas, que eu ia ter paz. Porque é isso que Deus está me prometendo. Que a paz que Ele ia me dar, o mundo não poderia me dar. Verdade. Então, nessa questão, eu tomei a decisão. Ela cancelou a íntima. Só que quando ela cancelou a íntima, eu saí de lá na quinta-feira, eu falei assim, eu vou aceitar Jesus. E foi uma guerra para mim chegar naquela capa para aceitar Jesus. Ricardo estava na capa lá pregando. Eu falei, Senhor Deus, eu quero aceitar Jesus. Aí Deus veio corrigindo lá atrás. Mas você vai querer aceitar Jesus com ele? Ué, ele não é o falso? Eu falei, aí vinha aquilo. Para todo mundo entender. Por quê? Porque como quem está assistindo e quem está acompanhando os podcasts aí, né, sabe que eu também sou um ex-presidiário, estava lá no presídio. Eu estava na cela 4, Delcinei estava na cela 3. E eu, juntamente com alguns outros irmãos, a gente fazia um trabalho evangelístico lá dentro, né? A gente levava a palavra no banho de sol, levava a palavra na visita, levava a palavra até mesmo dentro da cela à noite. A gente fazia os cursos era segunda, quarta e sexta, né? Isso. E à noite a gente reunia e fazia para o pavilhão inteiro, o pessoal baixava os televisores, os rádios e escutava. Só que ele era crítico dos crentes. E quando ele me via, ele não acreditava. Ele falava, crente dentro da cadeia? Entendi. Crente dentro da cadeia? Então, assim, ele não acreditava que eu era Que a pessoa poderia ser transformada ali dentro, né? Isso, entendeu? A transformação. Eu não dava crédito nisso. Aí nessa... Só que aí no dia que ele foi aceitar Jesus, quem é que estava pregando a palavra? Era você. Eu estava pregando a palavra. Sim. E aí foi isso que o inimigo quis trazer uma acusação. Indagado, né? Não, na verdade não foi o inimigo. A experiência que ele teve foi com Deus. Deus trouxe à memória dele o quê? Hoje você está aceitando Jesus mediante a palavra ministrada pela pessoa que você criticou sempre, dizendo que não era verdadeiramente um servo de Deus. Entendi. Então, naquilo ali, Deus trouxe na minha memória, mostrando para mim que quem estava lá era ele. Eu falei assim, moço. Eu falei assim, meu Deus, eu quero aceitar, eu quero... Você manda ele perguntar logo. Aí o demônio ele já sabia a decisão que eu tinha tomado lá na íntima, porque eu falei com a minha esposa, já tinha tido essa conversa, ele já sabia que eu estava ali, que eu não queria mais o crime. E quem estava dentro do presídio não sabia que eu ia tomar uma decisão, mesmo as pessoas que estavam dentro da cela, que sabia das coisas do dia a dia meu, e que sabia dos negócios, que estaria junto, não sabia que eu ia tomar essa decisão. Engraçado. Então, ninguém sabia. Foi uma coisa que eu falei com a minha esposa e falei para Deus. Falei, Deus, eu não vou querer, só que eu quero é mudança. E aí, no momento que você foi aceitar... Aí Deus me trouxe à memória as acusações, as críticas dos irmãos.
Então, na hora que eu fui aceitar, ele manifestou, ele deu um grito. E quando ele deu um grito, ele falou assim, quando o Ricardo deu uma ordem, ele falou, não, ele não, porque ele pertence a mim. O diabo falou. Então, vamos lá. Quando é feito o apelo dentro do pavilhão, quem quer aceitar Jesus? Você, da outra cela, levanta a sua voz e diz, eu quero aceitar Jesus na minha vida. Nesse momento que você fala, eu quero aceitar Jesus na minha vida, um demônio se manifesta em um preso ali dentro, dizendo, ele não, porque ele pertence a mim. Então, ele deu um grito e falou que eu não poderia, porque eu era dele. Aí todo mundo que estava dentro da sala que não conhecia ficou paralisado, ficou chocado. Depois falou, Deus, eu nunca vi um trem desse. Os caras falaram, moço, um trem desse aí, você é até doido, moço. O cara aceitando Jesus, o demônio do lado e gritando que não é para aceitar. E quando eu aceitei, ele gritou novamente, agora eu vou te derrubar e você não vai aguentar. Falou comigo de jeito. Então ele afrontou você? Afrontou. Já falou comigo, você não vai aguentar, porque eu vou te derrubar. Só que Deus já estava me preparando, me colocou, vendo toda aquela situação, vendo aquelas coisas acontecendo nesse processo. E quando eu tomei minha decisão, aí eu me tornei um seguidor de Jesus, apaixonado por Jesus. Que se você falasse para mim, Deus, se você ficar olhando para aquela parede ali o dia todo é pecado. Eu já não olhava para ela mais. Era desse jeito. Eu era chato mesmo, assim, com as coisas de Deus. Muito. Então, hoje, assim, eu busco as coisas de Deus, ela é séria. Então, é muito séria. Deus, quando você aceita Jesus, né, levanta a sua mão ali, declara que a sua vida é do Senhor Jesus Cristo. Tudo que você tinha em mãos, que era o crime, né? Você tomava conta de bairros dentro de Montes Claros. Você entrega tudo, você larga tudo. Eu já conhecia Jesus. E como eu conhecendo Jesus, eu não poderia falar com ninguém. Vai ficar para você vai pegar isso, você vai pegar isso. Eu só simplesmente falei isso aos meninos. Hoje, eu quero falar com todos vocês. A partir de hoje, eu não mando em mais nada. E se eu chegar a abandonar Jesus, eu não tenho mais nada. Nada pertence a mim. Nenhum espaço, eu não tenho nada. Mas eu também não participo de nenhum desembolo. Eu não mando em nada. Beleza? Não me procura sobre essas coisas, só das coisas de Deus. Então você larga tudo? Tudo. Sem denominar nada para ninguém. Nada. Simplesmente você vira as costas pro crime e vai seguir Jesus. Vou seguir Jesus. E todo mundo entendeu. E todo mundo falou assim, Deus, o melhor caminho. E chegou, quando eles viram minha situação, para quem as coisas chegavam fácil, chegou passando um momento, eu abri mão de tudo, você viu? A pessoa chegou no palatório, não sei o que falou, foi que você, moço, eu fui pagar o menino, ele não quis nem receber. Eu abri mão, falei, não quero pessoas nada. Que deviam ele de mercadorias do mundo do crime, essas pessoas, ele perdoou todas as pessoas justamente para... Que maravilha, né? Essa história é maravilhosa. Então, irmão Deus, ouvir sua história aqui para nós foi uma honra muito grande, nessa convenção, de quem você foi e o que você se tornou hoje, um servo de Deus, um homem que prega a palavra do Senhor, um homem que anuncia o evangelho, apaixonado por Senhor Jesus Cristo, um rapaz hoje que tem um nome, vamos dizer assim, limpo, né? Por Cristo na cidade, passa diante de qualquer autoridade hoje e as pessoas param e te cumprimentam. Parabéns, Deus, por essa atitude que você teve de largar a criminalidade. Então, aqui também ficam os nossos parabéns. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a sua família. E eu tenho certeza que esse testemunho irá, irmão Deus, alcançar muitas almas que precisam sair da criminalidade, beleza? Então, nós já estamos encerrando o nosso podcast e antes de encerrar, eu quero que você deixe uma mensagem, né, para os jovens, para aquelas pessoas que realmente precisam de ouvir palavra, né? A sua palavra. Graças a Deus, ele tem me direcionado muitas coisas. Hoje eu faço parte do Ministério Primícia do Evangelho.
evangeliza na rua, nós vamos na clínica de recuperação. Então, nós buscamos fazer esse trabalho para trazer essas pessoas. Então, Deus ele tem implantado no meu coração. Coloquei uma escolinha de futebol para os meninos de 7 anos de idade. E em teus 17 anos, nós temos um número muito grande, chama bereanos. Tiramos da palavra da Bíblia lá do livro de Atos. Então, pegando esses meninos, tratamos primeiro, antes de começar os treinamentos, traz a palavra de Deus, fazemos oração, tem que estar estudando e sempre incentivando eles para não entrar no crime. Isso aí. E sempre atraindo eles, se o pai virar, desrespeitou, ele está punido, ele vai ficar sem treinar, vai ficar sem jogar. Muito bom. Então, a família, tem um grupo que a família, os pais acompanham de perto os seus filhos, e muitos meninos mudou o comportamento dentro de casa. Então, isso aí nós buscamos para chamar o jovem para não entrar, nem experimentar esse mundo, porque eu conheci esse mundo e depois que eu conheci Jesus, eu vi que eu perdi muita coisa na minha vida nesse mundo errado. Então, hoje eu sirvo a Jesus Cristo e mando um recado para o jovem. É tudo ilusão. O que você está vendo é só mesmo a vitrina. Mas quando você chega para alcançar seu objetivo e quando você fala, agora eu vou parar, o diabo vem e toma. Volta de novo para você correr atrás. Verdade. Então, não adianta. É só ilusão. É só aquele momento de você querer se achar no caminho e tudo, mas é só ilusão. Verdade. O caminho mesmo é Jesus, né? Jesus Muito obrigado, Cristo. viu, Deus? Deus abençoe a sua vida. Ricardo. Eu, primeiramente, quero agradecer o pastor Arlen, agradecer meu amigo, irmão Deus também, que esteve aqui presente conosco. Que Deus continue abençoando a cada um. Abençoe o pastor, abençoe nosso irmão. E quero aproveitar esse estadia aqui para deixar um grande abraço aqui para o advogado Moisés Ramos, né, que foi um cara espetacular, me acompanhou durante toda a trajetória que eu tive ali dentro daquele presídio, né? É um advogado espetacular. Moisés Ramos é um cara muito bacana, um cara humano, que não visa somente lucros. É um cara que ele abraça a causa da pessoa e luta por ela e faz o que for tiver ao seu alcance para que ele obtenha aquilo que a pessoa deseja, né? E então, assim, quero deixar um abraço enorme aqui para o advogado Moisés Ramos e também deixar um abraço para todos os presos, as pessoas que estão presas nesse momento, que se porventura vier algum dia assistir esse vídeo, que todos eles sejam tocados e que eles saiam dali transformados e remidos pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela participação. Que Deus abençoe todos vocês. Estamos chegando mais um final de um podcast, né? Que Deus abençoe vocês. Curta esse vídeo, compartilha, siga a nossa página para acompanhar diversas histórias como essa que nós contamos aqui do vulgo angolano e hoje irmão Delcio. Deus abençoe vocês. Até a próxima, se Deus quiser.